Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e vou-vos falar aqui hoje do Underwater Cities. Vamos ver como é que se joga então o Underwater Cities, já com a expansão New Discoveries, e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então vamos configurar aqui o Underwater Cities, mas primeiro que tudo eu devo dizer que vou começar a misturar aqui elementos da expansão também do New Discoveries. E nós notamos logo pelos painéis individuais, os originais eram assim, os folhetas, portanto eu vou usar já o uso da expansão, que tem aqui estes sulcos e tem aqui já uma série de configurações novas. Por isso vai haver aqui uma ligeira mistura de algumas regras. Uma delas é que, consoante a versão que vocês jogarem da expansão, tem aqui cidades azuis, verdes e castanhas. Existem muitas versões disto, a caixa está cheia delas, portanto isto vai mudar consoante a versão que vocês joguem. Esta é a versão mais avançada, esta supostamente é a versão mais simples e tem aqui já elementos da expansão também. Mas aqui na versão base avançada, que eu depois falo dessas outras versões que são um bocadinho diferentes do habitual no jogo, portanto tem aqui de início um sítio para uma cidade azul, verde, castanha. Estas duas dão recurso, aquela normalmente é um pontuador. Existem várias formas de fazer isto. Portanto, nós podemos dar as peças aleatoriamente aos jogadores, ou então podemos fazer um draft delas, ou podemos até colocá-las em espera e quem chega primeiro aos sítios escolhe das opções disponíveis. Eu vou colocá-las já aqui. Vou colocá-las já aqui do modo aleatório, mas pronto, fica essa nota. Agora, está aqui colocado o tabuleiro para 4 jogadores. Do outro lado existe o tabuleiro para 1 e 2, em que a quantidade de localizações é reduzida para ajustar ao número de jogadores. Também não tem este local especial que se põe só com 4 jogadores, que basicamente é a possibilidade de copiar uma ação pagando um dinheiro, copiar uma que já está ocupada. Vamos só montar aqui também para 4 jogadores, para se ver aqui a ordem de jogo. Vamos terminar aleatoriamente, pode ser por exemplo assim. Isto vai ser a ordem de jogo da primeira ronda, depois isto vai mudar. O que resulta aqui na ordem inversa. Portanto, sendo o primeiro, aqui o preto fica em baixo, depois fica o roxo, laranja e azul. Ganham depois estes recursos e depois isto vai ajustando sempre no final de cada ronda. Portanto, é possível lutar aqui pela ordem de turno. Temos de dar a cada jogador um kelp, aqui um plástico, eu vou-lhe chamar plástico por simplicidade, um de ciência, 2 de dinheiro, e cada jogador vai começar com a sua cidade aqui em baixo, começam sempre aqui no campo inferior direito e recebem estes recursos. Vou colocar aqui no tabuleiro individual, que tem os seus 3 trabalhadores, isto vão simbolizar os trabalhadores, os recursos, e isto basicamente é a tabela de custos e de produção de cada uma das coisas que o jogo tem. Basicamente vamos fazer a nossa rede e a nossa rede vai produzir coisas, se assim a conseguimos configurar, mas em princípio sim. Depois vamos aqui às cartas objetivos, escolhemos 3 aleatórias, colocamos aqui em cima. Quem conseguir cumprir primeiro estes requisitos pode ir buscar e ganha os pontos de vitória. É relativamente simples. Depois, cada jogador, partindo do princípio que eu jogo com laranja, vai receber um ajudante, põe aqui os recursos e aqui os ajudantes e as cartas. E aqui uma carta de guia para a pontuação de final de jogo, também podemos colocar se calhar aqui ao lado, até melhor, e aqui vamos tentar gerir isto. Cada jogador recebe isso. Depois vamos ter aqui umas cartas especiais de custo 3 e uma de custo 1 e 2. As de 1 e 2 baralhamos, viramos a primeira para cima e colocamos aqui. As de custo 3 vamos também baralhar e só vão entrar 6 em jogo. Vão ser estas que ficam aqui nesta oferta pública. E o jogo está praticamente pronto a iniciar. Agora vamos colocar também o marcador de ronda aqui em baixo. Portanto, o jogo vai ter 4 rondas no nível 1, 3 rondas no nível 2 e 3 rondas no nível 3, intercaladas por fases de produção e a fase final que tem produção e tem pontuação final do jogo. Portanto, cada jogador vai receber de início 6 cartas de nível 1,
e das 6 que recebeu vai escolher 3. Portanto, vamos ter sempre um limite de 3 cartas por final de turno e vamos provavelmente ter que escolher e ir descartando algumas cartas para ajustar sempre esse limite. As cartas, se repararem, têm 3 cores. Laranja ou este amarelado, que corresponde àquela zona de cima, que supostamente é a zona mais poderosa, mas em que as cartas são mais fracas. O verde, que supostamente é a zona com ações mais fracas, mas em que as cartas são mais poderosas. E aqui o vermelho, que é aquela secção em que supostamente está nivelado, está metade a nível de poder de cartas, como das ações dos locais de escolha. Portanto, nós íamos escolher aqui 3. Eu escolhi se calhar aqui umas para tentar começar. Esta é interessante porque é uma de produção, esta também é interessante, dá logo recursos. E tentar aqui uma laranja, que por exemplo, esta se calhar seria boa para começar também. Vou descartar estas, vou aqui para o descarte. O baralho nível 1 passa aqui para o baralho ativo, para não nos esquecermos de ir trocando de baralhos à medida que isto vai avançando. E basicamente já tenho as minhas cartas de início. Vamos explicar então as ações. Eu tenho os tais 3 trabalhadores e na minha fase de jogo vai ser sempre igual. Vou escolher um local para colocar o meu trabalhador, vou ter sempre só 3, não dá para ter mais, e vou fazer a ação do dito local. Por exemplo, se eu colocasse este aqui, podia fazer uma cidade ao ganhar um de kelp, aqui o verde. No entanto, depois eu para usar um sítio tenho que gastar sempre uma carta. E se eu gastar uma carta daquela cor, correspondente ao sítio onde eu a ativei, eu vou fazer também o efeito da carta. Neste caso era uma carta instantânea e eu ia ganhar 2 moedas e uma carta bónus. Portanto, isto ia para o descarte, eu ia ganhar 2 de dinheiro e ia buscar uma carta. Portanto, ganhei os recursos, ativei a carta e no final do turno vou sempre comprar mais uma carta, vou sempre buscar mais uma. O que significa que neste momento tenho 4 na mão, portanto vou ter que mandar uma fora, vou escolher uma que eventualmente não me interesse e se calhar vou descartar esta. Ia ficar com estas para a próxima ronda. O outro jogador ia fazer exatamente o mesmo e agora é a altura em que eu provavelmente vou ter que explicar todas as ações e todas as habilidades das cartas. Vamos primeiro aqui às cartas e vamos abrir aqui já umas de nível 2. Portanto, tem aqui as instantâneas, que são estas que assim que ela é ativada faz logo o efeito. Tem estas com estas rodas dentadas, que são cartas que só são ativadas na fase de produção. Tem estas com infinito que estão sempre a fazer o seu efeito. Neste caso é que quando se constrói um túnel há um desconto de 1. Só a título de exemplo. Depois temos também, por fim, as A. As A são as cartas que são iguais aos nossos assistentes que começamos. É A porque é uma ação, conta como uma ação, é uma carta que fica permanentemente em jogo e que nós podemos gastar uma vez por fase de produção. Portanto, elas só vão poder ser ativadas no máximo 3 vezes no jogo, a não ser que tenha algumas que as permitam reativar. E de saber que nós só podemos ter até 4 cartas destas de ação. As outras não têm limites. E basicamente são essas as cartas que existem aqui nas várias cores, nos vários baralhos. Sendo que os baralhos depois vão mudando de poder à medida que vão avançando. Então podemos começar a explicar as ações todas. Aqui é direto a ganhar um plástico e o A. O tal A, quando tem assim um A grande com uma carta, quer dizer que eu posso ativar uma carta de ação. Portanto, se eu colocasse aqui a minha peça e ativasse este local, se jogasse uma carta verde, por acaso não tinha, mas eu posso jogar qualquer carta. Simplesmente não faço o efeito da carta, mas faço sempre o da ação. Portanto, por exemplo, descartava esta. Ia fazer esta ação, ganhava o tal plástico e podia rodar para ativar o meu assistente inicial, que me ia dar, por exemplo, uma moeda. E ele só voltava a ficar ativo depois da fase de produção. Portanto, isto temos de saber quando é que ativamos para termos o timing perfeito. Depois, por exemplo, aqui, quando temos a barra é uma ou outra. Quando não temos barra, podemos fazer uma das duas ou as duas. Não é obrigatório fazer as duas, mas quando escolhemos a ação temos que fazer pelo menos uma. Aqui é colocar um túnel, e um túnel coloca-se sempre a partir de uma cidade ou de um túnel já existente. São estas partes aqui para os túneis. Por exemplo, eu ia colocar aqui, está um recurso lá por baixo, portanto eu colocava aqui e ganhava o recurso. Mas antes disso, obviamente, tinha de pagar o custo. E o custo de produção, está nesta tabela de um túnel, é de um plástico e um dinheiro. Tinha que gastar um plástico e um dinheiro, tinha de os ter previamente, e posso ter então o meu túnel. Ou então aqui ganhar o dinheiro, e buscar 2 cartas e subir um aqui na ordem de turno.
Por exemplo, eu podia subir para cima daquele jogador, o que quer dizer que se isto acabasse assim a ronda, eu ia ser o primeiro a jogar a seguir e depois estes voltavam para baixo. Isto era sempre um ciclo que ia ajustando em todos os turnos. Mais ações. Depois aqui entramos nos edifícios que podemos colocar ao lado das cidades, que são representados por estas bolinhas que estão aqui. E existem três tipos de edifícios. Existem as produções de kelp, que são estes verdes, existem as centrais de desanalização de água e existem estes centros, estes laboratórios científicos, cada um correspondente à sua cor. Neste caso era amarelo, portanto era as centrais de dessalinização de água. Portanto eu poderia construir duas. Tinha novamente ver o custo, custava 2 moedas, está ali, o custo. E podia colocar à volta da minha cidade duas. Eu posso também colocar ali, porque tenho um túnel para lá. Apesar de não ter cidade, eu posso colocar assim, só que elas não vão, obviamente, depois produzir, porque para produzir têm de estar ligadas a uma cidade e a cidade tem de estar ligada por túnel à cidade principal. Mas isso é outro detalhe. Portanto, ia construir as duas, tinha que pagar 2 de dinheiro. Aqui era subir 2 aqui em cima. Quando nós chegamos ao topo e não podemos subir mais, ganhamos diretamente pontos de vitória. Isto é o símbolo de pontos de vitória, esta água com a estrela. Aqui é colocar dois laboratórios, lá está os 2 cinzentos ou brancos, e de notar que nas cidades tem 4 espaços, mas nós só podemos usar 3. Este quarto, que está aqui numa cor mais clara, só pode ser usada se tivermos uma habilidade especial que permita usar isso. Aqui é diretamente ganhar o plástico e o kelp, ali é colocar um túnel e fazer uma cidade. E se repararem, a cidade tem 2 cores porque nós podemos fazer de uma cor ou de outra. Os custos são diferentes, portanto a cidade aqui vermelha ou roxa custa também aqui esta matéria sintética especial que é este cor-de-rosa. E custa mais dinheiro também. Se eu tivesse esses custos faria, mas neste caso não teria, portanto só poderia fazer uma cidade normal. Gastaria 2 plásticos, um kelp e um dinheiro. Gastava e podia fazer a minha cidade aqui. Eu só posso fazer cidades onde estão ligadas ou adjacentes. Por exemplo, aqui também eu poderia fazer, porque está adjacente a uma existente, mas no entanto ela não me ia produzir nada, porque não estaria ligada. Portanto, interessava-me provavelmente construir ali. Porque é que interessa fazer estas roxas? São mais caras, mas na fase de produção, estão a ver? Isto é os custos dos edifícios, isto é o que eles dão na fase de produção. As cidades normais não dão nada, mas estas cidades mais vermelhas ou roxas dão 2 pontos de vitória. Portanto, é interessante fazer isto. E estamos a ver aqui que os laboratórios e os túneis que eu fui construindo vão dando recursos. As centrais de dessalinização de água e os túneis dão dinheiro, os laboratórios dão ciência e as quintas de kelp dão kelp. Depois podemos ver aqui, criar 2 quintas de kelp. Esta outra ação, podemos usar uma carta de ação, destas aqui se tivéssemos uma disponível. Podemos, aqui este ponto de interrogação, construir uma qualquer estrutura, e as estruturas são aqui os edifícios. Estes aqui, incluindo os túneis também, podíamos construir um, e podíamos fazer, pagando um de ciência, fazer uma evolução. E o que é uma evolução? Consiste em pôr mais um nível na estrutura que nós temos, daquele tipo. Podia ser, por exemplo, aqui, uma vez que eu só tinha as centrais de dessalinização ainda, eu podia evoluí-la, ou então podia evoluir o próprio túnel. Estão a ver? Ele fica ali com outro aspecto. Porque é que evoluir é importante? Porque se repararem aqui à frente, eles depois de evoluídos, aqui com os 2 níveis, ou então a ver-se este lado dos túneis, eles começam a dar mais recursos. E depois, se conseguimos fazer na mesma cidade parelhas de tipos de instalações, por exemplo, se eu conseguisse que esta tivesse assim também já evoluída, ela ia-me produzir mais do que 2 isoladas, ia-me produzir 3 de dinheiro e 2 destas matérias sintéticas, o que seria bastante bom. Portanto, há aqui uma vantagem em evoluir as infraestruturas, os edifícios e juntá-los para dar maior produção. Aqui em cima, construir cidade e construir uma estrutura. Aqui, ganhar 2 de ciência ou gastar até 3 de ciência para fazer 3 evoluções de estrutura. Usar uma carta de ação ou ir buscar uma carta especial. Esta é a única forma, quando tem aqui o S, de buscar estas cartas especiais. E nós podemos buscar esta que está no topo, ou então descartar esta, ir buscar 3 e das 3 escolher uma, ou então escolher uma destas. Estas aqui são pontuadores para o final do jogo, tem ali o símbolo do relógio, é o outro tipo de cartas, e estas são normalmente habilidades mais poderosas do que as cartas existentes nos baralhos. Para vermos aqui um exemplo, pode ser esta. E todas elas têm aqui um custo. Quer dizer, quando eu jogar esta carta, quando eu conseguir corresponder a cor ao sítio numa ação, ela entra em jogo.
Se não, é descartada na mesma, mas ela, claro que nós vamos querer que esta entre em jogo. Ela entra em jogo, temos que pagar os 3 de dinheiro e no caso desta, por 15 de dinheiro no final, ou seja, se nós tivermos 15 de dinheiro no final do jogo, ganhamos 13 pontos. E estas não se renovam, vão ser 6 para o jogo inteiro, enquanto estas estão sempre a aparecer novas e nós até podemos ter esta possibilidade de as escolher. Aqui é simplesmente colocar 2 túneis e aqui é simplesmente buscar um de ciência, um de plástico e um de kelp. Os jogadores fazem todas as suas ações. O que é que acontece aqui? A ordem de turno muda. Neste caso, o que é que ia acontecer? Isto ia ser... Tínhamos que ajustar isto. Os jogadores recebiam as suas peças. De notar que não podemos colocar em cima de sítios onde já estão os outros, obviamente. Portanto, vai haver uma luta pelos espaços. Íamos receber isto tudo, novamente. E isto ia avançar. Não temos produção e estes não nos viram. Só existe produção e estes só ficam novamente disponíveis quando passarmos daqui para aqui, ok? Notar bem isso. E não confundir que isto não é uma ronda, tá? O 4 passa para o 5. Portanto, vocês vão jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é mais do que 10. Portanto, em princípio, jogam 30 ações. 3 de cada vez, portanto, são essas as ações que vão ter para o jogo. De notar, quando chegarem aqui, vocês vão buscar mais 3 cartas deste baralho para terem as 6 na mão. E este passa a ser o baralho que está ativo. Portanto, já não se usa mais este. E o mesmo quando chegarem aqui. Portanto, vamos renovando as cartas do baralho, sempre com os limites 3 ou mais, se tiverem alguma carta que vos dê um limite superior. Voltando aqui ao tabuleiro, é importante então recapitular algumas coisas. Se repararem aqui, tem estas zonas delimitadas com tracejado. Quer dizer que para construir aqui é preciso pagar o custo. Ou seja, em vez de receberem, têm de pagar. No entanto, dão um bónus. Por exemplo, este aqui, quer dizer que isto passa a dar 2 de dinheiro na fase de produção. E tem várias deste tipo. De notar que vocês só podem ativar e ganhar estes bónus quando fizerem os túneis até lá. Neste caso é um túnel duplo, que é obrigatório, e é um pontuador. É aqui um pontuador por quantidades de cidades no final do jogo. De notar que as cidades são delimitadas consoante o número de jogadores. Por exemplo, aqui mostra isso. Se vocês jogassem com todas, usavam as 17 normais. As 17 normais e as 13 simbióticas, que são as roxas, mas depois, consoante o número de jogadores, ajustam. Por exemplo, se jogarem com 2 jogadores, só usam 7 cidades simbióticas e com 3 jogadores só usam 10. Vamos ver só então o pontuador final. O resto já está mais ou menos explicado. Vocês vão pontuar pela cidade roxa, se a tiverem, vão pontuar cartas de objetivos, vão pontuar cidades ligadas à base, 2 pontos por cada uma, se não tiverem nada, mas depois, se tiverem edifícios, um de um tipo, 2 tipos dos 3 tipos, vão ter pontos adicionais a cada uma. Depois os recursos também convertem em dinheiro, sendo que aqui a matéria biosintética, penso que é assim que se chama, vale 2, não vale só 1, mas juntam este dinheiro todo e depois por cada 4 moedas tem um ponto adicional. Se juntam aos pontos que foram acumulando durante o jogo e vão ver então quem é o vencedor ou vencedora. Eu queria mostrar só aqui mais uma coisa que é importante da expansão. Vamos pegar aqui num outro tabuleiro, para além do que eu já expliquei, dos tabuleiros novos e do draft das peças. Vocês podem jogar também com esta versão. E nesta versão tem aqui uns sítios para umas ruínas. Vocês colocam aqui as ruínas da vossa cor, vão ter 5 disponíveis. E na parte de baixo de cada uma delas há um bónus, que é aleatório, vocês não sabem onde é que colocam. E colocam no sítio, pronto. Depois, quando construírem a infraestrutura associada ao local, ganham a peça. Por exemplo, quando fizerem aqui o túnel, ganham esta peça, ganham o bónus. E depois, existe aqui um novo tabuleiro, onde vocês vão colocando por ordem. Aqui são as primeiras, colocamos ali, vamos buscar 2 cartas. A seguir, passamos para aqui. Podemos escolher, o primeiro escolhe, for aqui, recebe um dos bónus. E é, neste caso, bónus de produção. Está ali as rodinhas. Depois passa para o 3, 4, 5. E assim vão ganhando bónus adicionais à medida que vão descobrindo as ruínas e colocando aqui, sendo que há um bónus para quem chega primeiro porque tem mais escolha. Para além disto, na expansão vêm também estas peças iniciais que determinam mais recursos e começos diferentes. Dão-vos mais recursos e dão-vos algumas infraestruturas para começar. E o que é que isto faz? Permite que o jogo, em vez de começar na 1, comece aqui na 2. Portanto, pouparam uma ronda. E porque também tem uns assistentes novos. Cada jogador começa com um destes assistentes aleatórios e eles são muito mais poderosos que os assistentes normais. Para já dão mais recursos interessantes, não é? Quando ativados, e têm habilidades permanentes
de benefícios, ou instantâneas, mas que são muito boas para começar, mas normalmente são permanentes, ou de produção até, que vos vão dar benefícios ao longo do jogo e permite que o arranque seja mais rápido. Portanto, isto é muito interessante para juntar ao jogo. Depois, o modo solo também é bastante básico, vou só referir rapidamente. Acabam por fazer no modo solo, algumas localizações vão estando tapadas do vosso turno e vocês vão tentar fazer o máximo de pontos possível. Têm que fazer pelo menos 7 cidades e chegar aos 100 pontos. E não usam aquelas cartas ali de cima e das peças castanhas também está restrita. Basicamente é também um modo interessante de jogar o jogo. E basicamente é assim que se joga Underwater Cities. Bem, espero que tenha dado para ficar com uma ideia do jogo. Eu acho que não devo ter falado em todos os detalhes, mas tentei fazer pelo menos assim um apanhado geral e vamos começar a analisar aqui por tópicos, então como é habitual eu fazer aqui no canal. A nível da montagem, eu acho que o jogo se monta relativamente bem, especialmente se juntarmos agora a expansão, em que tem aquela facilidade para encaixar as peças de início, eu diria que é relativamente simples. Não tem assim muito tempo de setup, se tivermos as coisas separadas por sacos, especialmente os baralhos de cartas, e os componentes todos, portanto eu acho que não tem assim grande dificuldade nesse aspecto, nem é assim muito complicado de ver para onde é que vai cada coisa. Eu diria que o próprio tabuleiro e o design gráfico ajudam a isso. Do ponto de vista dos componentes, eu acho que os componentes estão ajustados, no entanto, nota-se alguma falta de qualidade em alguns deles. Por exemplo, os recursos são de cartão, mas isso não é daí que vem mal ao mundo, não é? Existem muitos jogos de cartão e que o jogo está bastante bom. Eu gostava que fossem em peças mesmo, mas onde se nota mais falta de qualidade é nas cartas, que têm um papel assim um bocado fino, portanto não houve ali muito investimento. Portanto é importante pôr aqui algumas sleeves. Eu ainda não pus sleeves no meu, porque tenho jogado mais em contexto controlado, mas quando começar a jogar com outras pessoas, provavelmente tenho mesmo de pôr, uma vez que nem todas as pessoas tratam as cartas da mesma maneira e este jogo até tem algum tipo de baralhar. Não tem durante o jogo, por isso é que eu ainda não pus, mas tem baralhar se jogarem repetidamente o mesmo jogo. Os outros componentes são aquelas peças de plástico normal, eu acho que tem um bom efeito. Há pessoas que criticam, que não gostam muito do aspecto daquelas cúpulas das cidades, mas para mim está ok, está bom, e com a expansão vem resolver isso, porque vem melhorar também os painéis individuais, os tabuleiros individuais ficam melhores e isso parece-me bastante bom. A nível das cartas, as ilustrações eu acho que estão muito boas, a parte gráfica das ilustrações acho que está muito bem, gosto bastante do aspecto do jogo, acho que funciona bastante bem em todos os níveis, é claro, ajuda a perceber o jogo. A maior parte da iconografia não é preciso andar sempre a consultar o livro de regras, nós percebemos logo vendo os ícones e o modo como está organizado, portanto isso é sinal de que o jogo estará bem construído do ponto de vista de gráfico e da própria ligação das mecânicas ao funcionamento do jogo e até ao próprio tema, acho que também encaixa bem. O livro de regras acho que está bastante bom, bastante claro, lê-se rapidamente, parece um jogo mais complicado, mas depois o livro de regras consegue condensar, introduzir o jogo e eu diria que é relativamente fácil lendo uma ou duas vezes e perceber logo como se joga e até depois para consultar também. Temas e narrativas, eu acho que o tema está muito interessante. Supostamente o mundo terá numa fase de sobrepopulação, portanto, ainda antes da exploração espacial, decidiu-se começar a povoar o fundo do mar. Nós sabemos que os oceanos têm grandes riquezas do ponto de vista dos recursos naturais, se calhar ainda bem que não foram tão exploradas, porque senão se calhar teriam com problemas de sustentabilidade e com outros problemas que colocariam em causa a própria saúde do planeta, mas este jogo cria aqui um novo contexto interessante, que é um tema original, mas que até tem alguma coerência. Claro que, obviamente, é ficção científica ainda e se calhar nem sabemos se será possível alguma vez, ou viável, ou se justificará. Mas pelo menos traz aqui um tema que eu acho que é interessante e se ajusta perfeitamente bem a isto que é um jogo de produção de recursos, gestão, combinação de ações e construção de uma rede. Portanto, eu acho que isso está bastante bem feito e o tema acaba por ser interessante nesse aspecto e ajudar a concretizar este sistema de produção. A nível dos mecanismos, o jogo tem aqui algumas originalidades. Estamos a falar de um jogo de alocação de trabalhadores, embora os trabalhadores sejam aquelas pecinhas, não é? Mas do ponto de vista mecânico, pode não simbolizar isso, mas do ponto de vista mecânico é um worker placement. Porquê? Porque temos uma quantidade de ações limitadas que vamos usar no tabuleiro, vamos tapar e os outros não vão poder fazer. Aqui a inovação é que conjuga a gestão de cartas, ou seja, cartas com múltiplos usos e habilidades, com uma combinação de quase set collection, ou seja, o conjunto da cor com a carta e com a localização que vamos ativar, conjugando as duas coisas temos habilidades mais poderosas. E eu acho que isso é muito interessante e o facto de termos tantas cartas diferentes acaba por ser uma decisão interessante, bastante tática,
ok? Embora possamos ter estratégias a longo prazo, mas é muito tática consoante aquilo que vem no momento e as ações que estão livres no tabuleiro. Portanto, ele pode, se calhar, ser demasiado tático para algumas pessoas, mas embora eu acho que dê também para fazer estratégia a longo prazo, mas lá está, estamos muito condicionados pelo que acontece no momento, naquela determinada ronda, no determinado turno, porque alguém pode ocupar a nossa ação e já não fazemos com todo o poder que queríamos, especialmente quando combinamos o trabalhador com a cor. Tem também aqui o efeito de construção em rede, especialmente com a expansão que tem mais tabuleiros, dá mais variabilidade, portanto não vão ser todos iguais, portanto esse aspecto fica também bastante mais interessante, e até porque tem também aquelas habilidades especiais das ruínas, e isso pode gerar com que façam ainda mais combinações, e faz também sentido quem vai primeiro, é mais um local de competição. A nível da duração, o jogo pode ser um bocado longo, especialmente pela paralisia de análise, porque se tiverem a contabilizar todas as cartas, com todas as habilidades e com todos os locais, e depois com as possíveis estratégias de final de jogo da pontuação, vão poder perder algum tempo. E depois tem um problema, é que aquilo que vocês decidiram no vosso turno, se alguém tapa aquela ação específica, provavelmente o vosso plano vai ao ar e vão ter que reformular tudo novamente. E isso arrasta a alguma paralisia de análise. Também por cada ronda vocês vão receber uma carta, pelo menos uma carta nova. Sendo que algumas vezes até recebem mais e vão ter que escolher quais descartar. Portanto, tem aqui muitas camadas de decisão que têm que tomar constantemente. Isto pode fazer arrastar o jogo. Portanto, é um jogo dado a alguma paralisia de análise, especialmente para os jogadores que não conseguem fazer este processamento tão rápido ou que querem, de facto, ver todas as opções para ver qual a melhor decisão a tomar. E isso vai fazer arrastar o jogo. Por isso é que eu diria que o jogo funciona muito bem a 2 e a solo. Por isso mesmo, porque não tem esse tempo todo de espera. Eu diria que a 4 não vale a pena jogar, porque é muito tempo, vai ser 40 minutos por jogador ou mais. Portanto, se jogarem a 4, provavelmente são 3 horas e tal. Portanto, eu diria que por 3 horas e tal, provavelmente há outros jogos mais interessantes para jogar. Eu diria que este é um bom jogo para jogar ali em 2 horas. Portanto, 2 jogadores ou 3, se as pessoas forem muito rápidas a tomar decisões e já conhecerem muito bem o jogo. A nível das interações, já falei também, as interações se calhar aqui são maiores do que noutros jogos porque temos o bloqueio das ações e isso pode ser uma chatice. Temos também a ordem de ronda, ou seja, o bloqueio das ações porque estraga-nos os planos diretamente, mas depois temos a ordem de jogo e temos também, por exemplo, jogarem com expansão, os benefícios das ruínas e tem também, por exemplo, nas cartas especiais. Só estão aquelas disponíveis e quem for buscar fica com elas e também nos objetivos finais, acho que são os objetivos da ONU, penso que é assim que está tematicamente enquadrado. Portanto, nem todos podem fazer esses objetivos, há uma certa corrida. Mas as interações acabam por ser principalmente nas áreas da locação dos vossos trabalhadores. Aí assim é que vai haver interação não direta, não destrutiva, mas vão tapar-vos provavelmente as ações que vocês queriam. Não é tanto de ir atacar ou remover recursos dos outros, é mais do que o sentido de corrida quem chega primeiro às coisas. A nível da curva de aprendizagem, eu diria que o jogo não é complicado, é bastante simples. Jogando uma vez ficamos logo a perceber o que é que temos que fazer, porque grande parte das decisões, da qualidade delas, é na combinação das cartas com as ações e os timings em que fazemos as coisas, e isso é uma coisa mais conjuntural, mais do momento. Portanto, eu não diria que é assim uma grande estratégia, perceber qual a forma ótima de produção. Obviamente tem isso, mas eu diria que vocês têm logo a satisfação, até na primeira vez que estão a jogar, porque é um jogo claramente de acumulação e de construção de coisas. Portanto, vocês mesmo que não ganhem vão ficar com satisfação em fazer isto. Portanto, eu diria que a primeira jogada dá logo para aprender o jogo e na segunda estão a conseguir jogar competitivamente. Mas eu diria que existe logo prazer em jogar logo desde a primeira vez que jogam um jogo. Quanto à rejogabilidade, eu acho que o jogo tem elevado a rejogabilidade, porque vocês nunca vão ver as cartas todas, existem muitas cartas diferentes. Se jogarem com as expansões vão ter tabuleiros modulares diferentes, vão ter peças de objetivos diferentes, vão ter até o modo como constroem a vossa própria rede, nunca vai ser igual da mesma maneira, o que os vai fazer libertar coisas diferentes em momentos diferentes. Portanto, eu diria que é sempre diferente o modo como jogam, porque também tem inícios diferentes de jogo, podem ter os tais assistentes que são também diferentes, portanto eu diria que o jogo tem elevada rejogabilidade. Quanto ao arco narrativo, eu diria que o jogo escala bem, embora para o final do jogo já começam a ter muitos recursos e isso pode fazer arrastar o jogo,
Portanto, apesar de terem sempre os 3 trabalhadores, o que é uma coisa boa, ou seja, vão estar sempre a fazer a mesma quantidade de ações, e também porque as fases de produção também são só 3, portanto não é uma fase de produção cada turno. Mas, pelo menos a penúltima e a última vão ser maiores, mas acaba por atenuar um pouco. Portanto, exige que vocês estejam a gerir cada vez mais coisas, mas como a fase de gestão de produção e de pontuação só acontece 3 vezes durante o jogo, isso acaba por atenuar mais ou menos. Mas existe aqui um crescente daquilo que vocês estão a produzir e a construir. Até porque as cartas depois, à medida que os baralhos vão avançando para a segunda e para a terceira fase, começam a ter ações com mais poderosas, mas que também exigem mais recursos. Portanto, existe aqui este equilibrar, mas não é de todo um jogo em que estão com um excesso de coisas e que vão gastar imenso tempo, até porque a maior fase de produção é a fase final e essa é a fase em que estamos a contar os pontos e essa tensão é até interessante, diria eu, para ver quem é que está a pontuar mais e ver depois quem é que vai vencer. Quanto às opções, queria falar novamente que este jogo, alguns destes jogos, por exemplo, têm mercados de compra de cartas ou mercados de draft. Aqui não. Vocês basicamente têm possibilidades de biscar, de comprar cartas adicionais para escolher, mas grande parte das vezes vão ter que fazer e tomar decisões com as cartas que têm. Isso pode, para alguns jogadores, podem sentir isso como uma grande limitação. Portanto, ter isso em consideração. Ou conseguem montar um motor ou um sistema que vos permite renovar as cartas da mão, ou vão ter que ajustar os vossos planos. E isto combinado com os outros jogadores bloquearem os locais pode gerar alguma frustração e eu imagino que algumas pessoas não vão gostar muito disto. Por exemplo, comparando com o Terraforming Mars, é diferente porque existe um draft e vocês têm mais escolha nas cartas que têm para montar a vossa estratégia. Digo eu, mas no entanto tem aqui uma coisa bem feita, que é o facto dos baralhos estarem divididos em 3 grupos, portanto aquele ritmo do jogo é ajustado, o que faz com que no início tenham cartas que ajudam a montar o vosso motor de produção. Isto é importante porque imaginem que se isto não tivesse misturado, ou se os baralhos estivessem todos misturados, que recebiam no início só cartas de pontuação ou coisas que exigiam terem vários recursos para combinarem noutras, e isso seria uma coisa má. Mas isto está bem feito ao ter aqui os 3 baralhos e garantir essa progressão em que montam o motor de produção, começam a desenvolvê-lo e no final ele está a dar pontos de vitória. Por falar nisso, caminhos para a vitória, isto acaba por ser um salada de pontos. Embora vocês consigam possam montar um motor para estar a fazer pontos continuamente, ou escolher certas cartas que vão combinar com aquilo que vocês fizeram, basicamente vocês não têm um sítio onde vão buscar todos os pontos. Vão buscar pontos a muitos sítios, no entanto haverá um ou dois em que se destaca se fizeram uma rede muito grande, se tiveram um bom sistema de produção, se foram buscar cartas que pontuam bastante, se foram pontuando durante o longo do jogo, se têm muitos recursos no final do jogo e obtêm alguns pontos com isso também. Portanto, tem essas várias opções, mas acaba por ser uma espécie de um salada de pontos, onde vão buscar pontos a muitos sítios. Quanto à inovação, eu diria que é este modo como faz este worker placement que conjuga com gestão de cartas. Eu acho que isso é muito interessante e o facto de estarmos a fazer também uma rede no nosso tabuleiro individual. Há muitos jogos que têm o tabuleiro individual em que colocamos coisas, mas eu acho que não há assim tantos que façam rede. Eu, para mim, gosto muito deste efeito de rede, também porque gosto muito do planeamento urbano e de cidades e afins, embora aqui sejam cidades que não tenham relação com o nosso planeamento urbano territorial, espacial, mas tem ali um saborzinho a planeamento, portanto eu gosto bastante disso. Do ponto de vista do preço, o jogo é caro. Eu diria que o jogo é caro porque convém mesmo juntar a expansão. E se juntarem a expansão, eu diria que tudo junto vai andar perto dos 100 euros. Portanto, é um jogo caro, mas se gostarem deste tipo de jogo, eu diria que vale a pena, porque vão ter alta rejogabilidade e vai ser um jogo que vai durar muito tempo e vai ser bom para jogar tanto a solo como a 2, 3 pessoas. Portanto, eu diria, desse ponto de vista, que pode ser um bom investimento se gostarem deste tipo de jogo. Eu, para mim, gosto. É um jogo que vou manter, um jogo muito interessante e que, cada vez que jogo, está a subir na minha classificação mental e no ranking que eu atribuo aos jogos, consoante gosto. Portanto, eu gosto bastante deste jogo e é um que eu tenho andado a jogar muito a solo ultimamente. Então vá, fico também curioso para saber as vossas opiniões, os vossos comentários e vemo-nos por aí. Adeus!